Salve, salve, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos de hoje são os pontos 296 a 298, e nós falaremos sobre o mistério da criação do ponto de vista do seu conceito de ex nihilo, ou seja, do nada. Então, como é que teologicamente, filosoficamente, nós entendemos? Nós estamos dentro do terceiro parágrafo do primeiro artigo, o mistério da criação, Deus cria do nada. E o ponto 296 nos fala exatamente o seguinte: acreditamos que Deus não precisa de nada pré-existente nem de qualquer ajuda para criar. A criação tampouco é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. O que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria pré-existente? Um artista humano, quando se lhe dá um material, faz dele o que quer. O poder de Deus, porém, mostra-se precisamente quando a parte do nada para fazer tudo o que quer. Ponto 297. A fé na criação a partir do nada é testemunhada na Escritura como uma verdade cheia de promessa e de esperança. É assim que a mãe dos 7 filhos os anima no martírio. Não sei como aparecestes em meu seio. Não fui eu que vos dei a respiração e a vida, nem fui eu que dispus os membros que compõem cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo, que formou o homem, a nascença e o concebeu todas as coisas na sua origem, vos dará novamente, na sua misericórdia, a respiração e a vida. Uma vez que vos desprezais agora a vós próprios por amor às suas leis, peço-te, meu filho, que olhes para o céu e para a terra, vê todas as coisas que neles se encontram, para saberes que Deus não as fez do que já existia, e que o mesmo sucede com o gênero humano. 1 Macabeus 7, 22 a 23 e o ponto 28. Ponto 298. Uma vez que Deus pôde criar do nada, também pode, pelo Espírito, dar vida à alma dos pecadores, criando neles um coração puro e a vida do corpo aos defuntos, pela ressurreição. Ele que dá vida aos mortos e chama o que não existe como já existisse, Romanos 4,17. E como pela sua palavra pode fazer que das trevas brilhasse a luz, pode também dar a luz da fé aos que a ignoram. É um tema extremamente rico. O tema da criação do nada, ex nihilo, é um dos pilares fundamentais da fé cristã, tal como professado no Credo Niceno-Constantinopolitano. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Criador do céu e da terra significa Criador de tudo. Então, o Catecismo da Igreja, nesses pontos 296 a 298, ele retoma essa verdade esclarecendo que Deus não cria a partir da matéria. Ele não é um demiurgo, como falam as mitologias gregas, as mitologias nórdicas, que Tiamat, as indianas, Tiamat, o dragão, é rasgado por um demiurgo que forma das partes daquele ser mitológico o mundo. Não. O catecismo da Igreja Católica, ele retoma a verdade de que houve uma criação a partir do nada. Deus não cria a partir de uma matéria pré-existente, nem por necessidade de sua natureza, mas sim é um ato de sua vontade. E Deus disse, ou seja, Deus decidiu, faça-se, e se fez. Este artigo propõe descrever e explicar fundamentalmente e amplamente essa doutrina. Então, nós vamos olhar para a Sagrada Escritura, para a tradição patrística, para os filósofos, para os teólogos, para aquilo que o magistério nos ensina, e vamos ver como é que este pensamento, a criação do nada, impacta na vida dos cristãos. Fundamento bíblico. A Escritura testemunha de maneira explícita e implícita essa doutrina. No Antigo Testamento, no livro de Macabeus, a mãe dos 7 mártires afirma com clareza: Deus não nos fez do que já existia. O mesmo sucede com o gênero humano. Em Gênesis 1, o Criador diz: Deus disse, faça-se. Evidentemente que
A existência das coisas depende unicamente desse face, desse fiat divino. No Novo Testamento, São Paulo, ele proclama que Deus é aquele que dá vida aos mortos e chama o que não existe como se já existisse. Romanos 4,17. Na carta aos Hebreus também há uma informação muito importante sobre isso. Pela fé, compreendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê não se fez do que era visível, mas daquilo que era vontade, desejo de Deus. Esses textos eles revelam a transcendência absoluta de Deus, a sua liberdade, a capacidade soberana, o ato de criar. Os padres da igreja, nos períodos da patrística, onde muitos padres enfrentaram heresias que, imagine, pululavam na época, porque, imagine, esses homens têm um pensamento diferente de tudo aquilo que existia nos panteísmos da época, nos dualismos da época, nos materialismos da época. Então, os padres da igreja, eles foram decisivos para consolidar essa compreensão de criação do nada. Especificamente frente aos gnósticos, aos maniqueístas, que diziam que tem um Deus bom, um Deus mau, que essas realidades, né, o espírito e a matéria. Então, Santo Irineu de Leão, um grande padre da igreja, contra os gnósticos, ele afirmou: Deus chamou à existência todas as coisas a partir do nada, para manifestar a sua bondade. Santo Agostinho ensinou que somente Deus verdadeiramente é imutável, e a criação é a expressão da vontade livre e amorosa. Deus do nada criou Deus, o céu e a terra. Confissões, livro 12. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, então, ele distingue a criação toda de qualquer mudança. Enquanto a mudança supõe um sujeito pré-existente, a criação é uma produção totalmente fundada no ser, na potência. Ser pressupõe, sem pressupor de alguma coisa. A filosofia cristã, ela vê na criação ex nihilo o ponto de distinção radical entre Deus e o mundo. Deus é o ser necessário, enquanto as criaturas existem em participação a esse ser necessário. O Concílio de Latrão, em 1215, afirmou firmemente: cremos e confessamos que Deus, desde o princípio do tempo, simultaneamente, do nada, criou ambas as criaturas, espiritual e corporal. E essa doutrina, ela só vem sendo elaborada, por exemplo, Concílio Vaticano II, do nada desse princípio ao tempo, uma e outra criatura, espiritual e corporal. Então, é uma reafirmação daquilo que foi dito no Concílio de Latrão. Essa afirmação que eu acabei de dizer está na Dei Filius. O Papa Bento, numa catequese sobre a criação, ele sublinha que Deus é a razão criadora, o Logos que traz o mundo, o Logos é palavra, que traz ao mundo a existência não por necessidade, mas por amor. O Papa Francisco, na Laudato Si, ele recorda que a criação é dom de Deus. Assim, se juntarmos a Sagrada Escritura, os padres da igreja, se juntarmos todas essas teorias, nós vamos ter uma teoria conjunta, vamos ter um pensamento conjunto, vamos ter uma doutrina conjunta falando disso. O magistério, ele não apenas confirma o dogma, mas contextualiza pastoralmente como fundamento para a dignidade da pessoa humana e a responsabilidade ética diante da criação. Então, isso é muito importante para a gente entender, porque por mais que nós não demos conta, isso parece uma coisa muito distante de nós, na catequese isso tem um peso muito grande. O ensinamento da criação do nada fundamenta a fé num Deus único, transcendente, onipotente. Catequeticamente é essencial que afastemos as pessoas dessas concepções panteístas, que Deus está em todas as coisas. Deus é tudo igual. Ou aquele Deus, dualismo, que existe um Deus mau e um Deus bom que brigam por mim, né? Muitas muitas religiões que hoje estão pululando por aí, né? Elas colocam isso, que você não é culpado porque existe um Deus que tomou posse de você e que está fazendo você fazer coisas más. Quer dizer, a liberdade do homem vai para o espaço.
Então, catequeticamente, é essencial a gente ter o conceito disso. Afastar essas concepções panteístas. Deus está em todas as coisas, então vamos abraçar a árvore, vamos beijar a árvore. Então, esse tipo de pensamento deve ser expurgado do nosso ambiente. As novas gerações devem entender que Deus cria porque é todo-poderoso. E o seu poder em criar-nos, em criar o universo, em criar tudo aquilo que nós vemos, está num ato de amor, que pode restaurar a vida de qualquer pessoa. Aí sim. Se ele consegue tirar do nada o universo, por que ele não conseguiria dar o perdão àquele que quer começar de novo? Só ele pode fazer isso. O mesmo amor que criou do nada, o mesmo amor no qual confiou Maria, que disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, deve acontecer conosco. É um convite à conversão. Isso vai ter implicações na vida moral. Se tudo foi criado livremente por Deus, a criação é um ato de bondade intrínseca. E isso implica que o ser humano deve respeitar e cuidar da vida, da natureza, de si mesmo. A moral cristã, assim, se enraiza no reconhecimento da criação como um dom. Sua vida é um dom, a minha vida é um dom, as nossas vidas são dons. Eu tenho que proteger a minha, proteger a sua e guardar a de todos, porque Deus deu a vida. Ele tirou do nada essa vida, porque Ele quis, porque Ele amou essa vida desde todo o tempo. Isso é o que nós celebramos na liturgia. O Senhor Pai Santo, fonte de toda a vida e de toda a santidade. Deus, fonte. Ou seja, a oração eucarística já diz isso, a gente escuta isso nas missas. O ato criador é memorizado na liturgia como fundamento de redenção. O sábado e o domingo, como dias de descanso, de ressurreição, apontam para a finalidade da criação, o louvor divino. Bom, em conclusão, os pontos 296 e 98, que falam da criação ex nihilo, não são apenas um ato doutrinal. Não estamos falando aqui apenas de uma doutrina que a igreja escreveu, mas uma expressão de tudo que existe, que procede da liberdade e do amor de Deus. Esse é o mistério que ilumina a fé, que orienta as nossas atitudes, que enriquece a nossa liturgia. Em tempos de relativismo, de crise de identidade, reafirmar essa doutrina é uma forma de renovar a consciência de que somos criaturas chamadas por Deus com responsabilidades diante do Criador e de todas as outras criaturas. Somos seres com propósito. O propósito que nos criou foi o amor, e o propósito que nos deve fazer viver, permanecer e andar é o amor. Por isso, eu desejo a todos vocês um bom estudo. Lembrem-se sempre disso. Deus nos fez com um propósito. Essa é a Escola Teófilos, eu sou o professor Euclides e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.